Construção da psicologia, ela sempre é renegada do seu início, do seu start, que é justamente da hipnose. Da hipnose surge toda essa construção freudiana da psicanálise, que da psicanálise surge todo o debate e vai se surgir a psicologia depois como a gente conhece hoje. Mas sempre ao se contar da história da psicologia, se nega, se esquece sistematicamente da parte da hipnose. Não apenas isso, quando citam hipnose numa graduação em psicologia, medicina, enfim, vão citar Freud como autor principal, como qual é o grande fator-chave que liga todas essas culturas relacionadas à hipnose, que na época nem tinha esse nome ainda? Cara, eu te chamei aqui porque o podcast ele tem o intuito de ser acadêmico. Eu tô trazendo vários pesquisadores de gabarito, você tem acompanhado alguns que vêm aqui, né? No entanto, ele é um podcast que também está aberto para graduandos, para pós-graduandos, sem dúvida nenhuma. E um dos fatos de você ter sido escolhido para abordar esse tema é que eu vejo que você tem uma seriedade com a hipnose e principalmente você usa um filtro, que é um filtro que esse podcast aqui preza, que é o filtro da ciência, do método científico. Então, vamos começar do começo, cara, para entender para a galera que antes de conceituar o que é hipnose, como é que isso se desenvolveu? Por exemplo, a gente sabe que as abordagens psicoterapêuticas no contexto da psicologia começaram principalmente com Freud e os seus colegas mais ou menos em 1870, 1880. A hipnose é nessa época? Como é que surgiu? Então, na verdade, a fábrica da construção da psicologia, ela sempre é renegada do seu início, do seu start, que é justamente da hipnose. Da hipnose surge toda essa construção freudiana da psicanálise, que da psicanálise surge todo o debate e vai se surgir a psicologia depois como a gente conhece hoje. Mas sempre ao se contar da história da psicologia, se nega, se esquece sistematicamente da parte da hipnose. Não apenas isso, quando citam hipnose numa graduação em psicologia, medicina, enfim, vão citar Freud como autor principal, como um expoente da hipnose, sendo que, na verdade, se a gente for debater parte da história, você vai entender que não, ele não chegou a ser um expoente tão relevante assim pra gente no que diz construção do campo da hipnose, construção das evidências da hipnose, e nem pra construção do entendimento do que ela é. Vamos lá, se tu volta aos povos antigos, você vai ter um nome muito usado, você pode chamar de Asclépio ou Asclépio, o mesmo nome para aquilo que para os gregos antigos era o deus da medicina, o deus das curas, e que depois no panteão romano vai ser também adicionado. Naquela época você já teria o que eles chamavam de templos do sono, templos onde, de acordo com a mitologia dos povos gregos, através do sono, que aí eram induzidos através não apenas de rituais, mas também de chás e outras drogas que eram administradas, as pessoas eram induzidas a sonos, né? Porque acreditavam que teria esse contato com o divino e através disso seriam curadas. Coisas relacionadas à cura através de sonos ou crenças através disso, tanto em civilizações ao longo das Américas, como também, por exemplo, no Egito Antigo, a deusa Hathor, né, Ísis, também tinham-se templos dos sonos em que você tinha ali câmaras, onde as pessoas, cara, faziam excursões, elas viajavam, atravessavam todo o território do Egito para ir até os templos de Hathor, para chegar lá e ficarem nas salas, porque acreditavam que no longo dos sonhos os deuses iriam se manifestar e entrar em contato com o mortal. Esse seria mais ou menos o início do que seria um processo hipnótico. Exato. Um processo que seria inicialmente induzido por sono e sonhos.